Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Olá, seja bem-vindo ao Bíblia para a Igreja. Meu nome é João Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos fazer um texto um pouquinho mais curto, mas ele é um texto extremamente importante para o restante, até o capítulo 6, versículo 9, depende dessa nova estrutura que Paulo vai usar aqui. O texto nos diz assim, Efésios 5, 18 a 21, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Veja que o versículo 18 do capítulo 5 é o último versículo de Efésios que usa aquela estrutura do desvestir, renovar e revestir. Então a ordem clara do texto é: desvista-se de qualquer apego à bebida ou de qualquer apego a entorpecentes. A gente pode fazer uma aplicação mais ampla, não é apenas vinho o problema, mas é qualquer tipo de embriaguez. Paulo aqui nos diz: não se embriaguem com vinho. Ele poderia dizer: não se embriaguem com cerveja, não se embriague com outros destilados, não se entorpeça com drogas, sejam lícitas, sejam ilícitas. Essa é a ideia. Não permita que um elemento químico domine a tua pessoa, que você seja dominado por algo externo a você. Então desvista-se desse tipo de atitude. O que nós devemos fazer em vez disso? Paulo diz no versículo 18, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Enquanto a embriaguez, e veja, o problema não é o vinho, ok? O problema é a embriaguez. Enquanto a embriaguez leva à devassidão, enquanto entorpecentes levam à devassidão, nós devemos buscar ser cheios do Espírito, porque o Espírito vai produzir obras maravilhosas em nós. É curioso porque essa é a segunda vez no Novo Testamento que nós temos algum tipo de ligação entre bebidas e Espírito. Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, lá em Atos 2, o que as pessoas pensaram? Uau, eles estão embriagados. E aí Pedro diz, não, ninguém está embriagado a essa hora do dia. Mas o que acontece é o cumprimento da promessa do Pai. O Pai finalmente enviou o seu Espírito e nós agora estamos louvando e adorando o Senhor porque estamos cheios do Espírito. Pedro, ali em Atos 2, prega um sermão inteiro baseado nessa plenitude do Espírito que estava acontecendo, na dádiva do Espírito que estava acontecendo, no Pentecostes que havia acontecido. Aqui, Paulo nos dá uma ordem parecida. Não se deixe dominar por elementos químicos, mas em vez disso, encha-se do Espírito Santo. Essa ordem ela é curiosa, porque ela é um imperativo, ou seja, não é opcional. Todo crente é obrigado a ser cheio do Espírito, e se nós não buscamos isso, estamos em pecado. Além disso, ela é um plural, ou seja, nós nos enchemos do Espírito juntos, não sozinhos, mas devemos fazer isso juntos. Na língua grega é um passivo e a Nova Almeida Atualizada traduziu isso de maneira bem interessante. Eles colocaram, deixem-se encher do Espírito. De fato, é isso mesmo. Nós devemos ser ativamente passivos para que o Espírito Santo nos encha. Então, como que nós fazemos isso? Como é que nós obedecemos um imperativo passivo? Deixe que isso aconteça com você. Como é que nós fazemos isso? Na língua grega, esse texto é seguido de 4 verbos que estão no particípio grego e que deveriam ser traduzidos no gerúndio do português. O que é o gerúndio? Ando, endo, indo. Os 3 primeiros foram traduzidos no gerúndio. O quarto ficou de fora, pelo menos na Nova Almeida Atualizada. Como nós nos enchemos do Espírito? Essa é a pergunta que esse texto responde. Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Primeira maneira que Paulo ensina que nós
devemos usar para sermos enchidos do Espírito é cantar, falar salmos, louvar, adorar ao Senhor. Músicas cristãs, boa música cristã, é uma ótima maneira de você se encher do Espírito. O que você tem ouvido? O que tem lá na sua playlist? Como é que está o seu Spotify ou qualquer outra ferramenta que você usa? O que você tem ouvido? Você tem enchido a sua mente e coração de que tipo de música? Boa música cristã deixa você mais cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo fala, para se encher do Espírito você precisa, versículo 20, dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, nós precisamos agradecer. E a gratidão cristã, ela não depende necessariamente das circunstâncias, daquilo que acontece na vida do cristão. Mas a gratidão cristã, ela deve acontecer sempre, dando sempre graças, Paulo diz. Ela deve acontecer por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque Deus, o Deus soberano, escreveu e determinou que assim acontecessem antes que os nossos dias tivessem existência. E Deus visa com que todas as coisas contribuam para o bem de todos aqueles que o amam. Então você pode agradecer mesmo pelo sofrimento, mesmo pelas coisas duras, mesmo pelas coisas indigestas, as coisas ruins, porque Deus tem um bom objetivo. Se o santo e soberano Deus escreveu que algo acontecesse na sua vida, então ele vai fazer com que aquele algo contribua para o seu bem, se você é um daqueles que o ama. Então Paulo já falou que nós nos enchemos do Espírito quando nós falamos com salmos e quando nós cantamos e louvamos de coração ao Senhor. Ele também falou que nós nos enchemos do Espírito quando nós temos uma vida de gratidão em vez de murmuração, em vez de reclamação. E finalmente ele fala que nós nos enchemos do Espírito quando nós aprendemos a nos submeter uns aos outros. No texto grego, esse é mais um particípio, ou deveria ser traduzido como um gerúndio. Enchei-vos do Espírito, ou sejam enchidos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando você aprende a sujeitar aos seus irmãos, se submeter às autoridades, servir as pessoas, você então, quando você faz isso por Cristo, você então se torna um crente mais cheio do Espírito. Não se embriague com vinho. Não busque alegria em quaisquer tipos de entorpecentes. Não busque elementos químicos, não busque ansiolíticos, antidepressivos. Não tente ficar bem com base em elementos químicos, mas encha-se do Espírito Santo. Falando com salmos, cantando boa música cristã, sendo alguém grato e aprendendo a se submeter àqueles que são autoridade sobre você. Até a próxima.